Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Eu julgo que o Sr. Ministro acabou de falar em respeito pelos deputados e eu julgo que a primeira questão que o Sr. Ministro hoje deveria ter aqui abordado é porque é que trocou uma audição desta Comissão por uma sessão de propaganda no Alentejo, Sr. Ministro. É a primeira questão que eu julgo que nos deveria esclarecer. Porque acho que não é aceitável aquilo que foi feito. Depois, Sr. Ministro, antes de outras questões, gostaria, relativamente à reforma da PAC, de lhe perguntar se o Governo tem ou não já definida uma estratégia relativamente a este processo, porque vou ouvindo afirmações muito diversas, para não se lhe chamar bocas, e eu gostaria de saber o que é que o Governo pensa ou quando vai ter essa estratégia definida relativamente a este problema. Relativamente às questões do PRODER e das ajudas aos agricultores, o Sr. Ministro tem que considerar que há um esforço, como foi referido, em tentar corrigir o desastre total, onde teve responsabilidades, aí o Sr. Secretário de Estado está aí sentado ao seu lado, de 5 anos de governação PS Jaime Silva. E hoje, quando se fala, por exemplo, em homenagem, o Sr. Ministro falou em homenagem aos funcionários, de facto é preciso homenagear e perguntar como é que eles conseguiram resistir a tanta malfeitoria ao longo de 5 anos. A mesma coisa relativamente, por exemplo, ao problema da codelaria de Alter. Eu gostaria, aliás, de saber se os senhores vão apresentar a fatura ao Jaime Silva por aquilo que ele fez relativamente à codelaria de Alter, onde o Sr. Secretário de Estado, mais uma vez, também teve responsabilidades. E relativamente ao PRODER, Sr. Ministro, eu acho que os senhores estão a fazer um esforço, mas é bom que tenhamos a ideia dos muitos problemas em matéria de aprovação, em matéria de contratualizações e em matéria de pagamentos. Eu gostaria de ter uma informação, Sr. Ministro, quantos projetos abaixo de 100 mil da medida 111, abaixo de 100 mil euros, foram aprovados e quantos foram pagos. E já agora, qual é o peso dos pagamentos dos projetos PIRs na mesma medida. Gostava também de ter uma ideia se medidas que já estão sem dotação financeira, exatamente no 111, por exemplo, o problema do restabelecimento do potencial produtivo, da modernização e capacitação de empresas, medidas agroambientais, como é que o Ministério vai resolver esse problema? Julgo saber que há um relatório preliminar de avaliação, visando o relatório de avaliação que tem que ser realizado do PRODER. Eu gostava de saber se já nos pode dar alguma informação relativamente a esse projeto, a esse relatório. Depois, gostaria de lhe perguntar quando é que vão ser resolvidos os problemas do PRODER e da floresta. O senhor, por exemplo, não tem dúvidas nenhumas do desastre total que o PRODER permanece relativamente à floresta ao fim de 3 anos, em todas o conjunto das medidas que são conhecidas. Na 131, na 132, na 231, portanto, gostaria de ter uma ideia como é que os senhores vão acelerar, de facto, o problema do PRODER na floresta. E já agora, gostar de saber porque é que projetos de grupos de baldios, atingindo áreas de 10 mil hectares, por exemplo, um caso no Conselho de Boticas, entregue em 2007, conseguiu até hoje não ter qualquer resposta técnica do Ministério, tendo, entretanto, aparecido já um outro projeto, inevitavelmente, a sobrepor-se. Senhor Ministro, regressaríamos novamente à questão do Douro e gostaria de dizer que há uma estranha forma, mais uma vez, de abordar este problema, fazendo de conta que não há uma história anterior neste processo. Dizer-lhe que, de facto, a proposta é tudo menos séria. Eu tenho que lhe dizer as palavras que utilizei em plenário, consideramos que é uma chantagem junto de quem está com a corda no pescoço, da parte do Governo, não tem nada de sério. E se alguma coisa de sério tem, o Sr. Ministro esclareça-me como é que um protocolo negociado pelo Estado, o Sr. Ministro esclareça-me como é que um protocolo negociado pelo Estado, em que o Estado, através do IVDP, pagava 850 mil euros por ano pela utilização do cadastro, se transforma em 5 anos, a proposta inicial ainda era mais baixa, em 1 milhão de euros.
Como é possível isto, Sr. Ministro? Esclareça-me. Esclareça-me uma questão. Qual é a proposta? É que o cadastro fique na Casa do Douro ou que o cadastro fique no IVDP? Segundo lugar, perguntava-lhe ainda se o Governo não tem nada a ver, não pensa nada relativamente ao problema das indemnizações compensatórias que são devidas à Casa do Douro da reestruturação que foi feita na região de Marcada. E já agora gostaria que os senhores me pudessem fornecer, certamente virá algum dia, a resposta, foi coisa infrutífera durante a anterior legislatura, da situação de dívidas e créditos da Casa do Douro nas relações com o Estado. Tem que terminar, por favor. Eu vou terminar, Sr. Presidente, referindo apenas mais uma questão à volta disto. O Sr. Ministro disse que a indicação de representantes da Casa do Douro foi agora retomada, não foi há tantos anos, foi em 2008, e foi o resultado aquilo que aconteceu foi o resultado de uma decisão absolutamente inaceitável do Governo e, concretamente, do IVDP, ao denunciar unilateralmente um tratado. Eu acho que a Casa do Douro fez mal, a direção da Casa do Douro fez mal, mas foi o resultado de uma decisão do Governo. De uma decisão do Governo absolutamente inaceitável ao denunciar exatamente esse contrato que os senhores agora querem passar de 850 mil para 100 mil. Aliás, acho estranho que numa proposta do Governo à Casa do Douro se diga nesta matéria, segundo critérios que reflitam a composição desse órgão. O Sr. Ministro acha que o Estado é que tem que dizer à Casa do Douro qual é a representação da Casa do Douro no Instituto, no Interprofissional? Sr. Ministro, Sr. Deputado, eu julgo que não é uma proposta séria e que o Estado, se quiser olhar para a história passada, e tem que olhar, não pode fazer de conta que a barra para debaixo do tapete, nós não a deixaremos fazer, tem que claramente inverter e responder de outra forma. Muito obrigado, Sr. Deputado. Preços degradados do Porto e do benefício. Já agora gostaria que nos dissesse alguma coisa relativamente aos projetos BITIS, o problema da redução do benefício, tudo isto que atingem os 40 mil pequenos vitivinicultores, são resultado não da Casa do Douro, são resultado de políticas do Governo nos últimos anos relativamente à Casa do Douro.